Ei, meu amigão! Man! Estamos Ei, aqui, Mário, meu tudo companheiro. bom? Não tô te ouvindo. O que que houve? O que que eu tenho que pôr aqui? Peraí, O que que houve? espera um pouquinho aí, Mário. Tem que Tá. dar um clique aqui, acho. Deu? Não deu? Você tá me Deu aí? ouvindo? Estou te ouvindo bem. Eu não tô te ouvindo. Só um minuto. Uau. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Peraí. Técnicos. Vou pegar o fone. Pararararará. Ulala. Não, vira não. Ah, não, vamos ouvir por ali, pronto. Tô ouvindo pelo outro lado. Ah, é? Calma aí, não tá... Tudo bom, Mário? Tudo bom, meu amigo. Graças a Deus. Bom Estava demais, aqui, tá né, meu falando. amigo, o dia todo, esperando esse momento especial de estar com meu amigão, do meu coração, da vida inteira e da eternidade sem fim. Aí sim, aí você Esse- complementou a frase. É, Tudo meu bem, meu amigo. querido? Como é que você Tudo, tá? Como é que tá a família? Os netinhos, todo mundo? tudo bem, queridão. Graças a Deus, em casa, recolhido nesse isolamento que está estabelecido, obedecendo às autoridades que estão sobre nossas Claro. vidas. Bem, eu e a Sinarinha em casa, só os dois, as netinhas, os netinhos, as filhas, os genros, graças a Deus, família, todo mundo em paz. Que Soube que bom. vocês passaram aí por uma situaçãozinha dentro desse quadro e venceram ela na graça do Senhor. Aleluia. Pois é, Mário. Então, eu, graças a Deus, já negativei, tá? Vamos estar fazendo mais alguns exames. A Uhum. Gi, que ainda, a Giovana está para mais de um mês que ainda está com sintomas, então ela ainda não sente o cheiro. Então a gente carece das orações dos irmãos e a gente está sendo acompanhado por alguns doutores, alguns médicos, amigos, inclusive vizinhos também, muito Sim, queridos. E então a gente vai fazer mais alguns exames sábado. A gente vai fazer certo. mais alguns exames. E é isso. Então ela ainda tem um pouquinho de dificuldade na respiração. Daqui a pouco ela vai entrar e vai falar um pouquinho. Ok, Aí, joia. e, Maravilha. e é isso. Mas olha, pegamos aí o Covid-19, não é brincadeira. Né? O Mário acabou de falar algo muito sério para a gente obedecer às autoridades, a gente tomar conta, cuidado quando sair a máscara, as luvas. Tem que ter precaução, porque os sintomas são horríveis. Pelo menos para mim e está Sim, sendo para a Giovana. Então, se cuidem, pessoal, entendeu? amém. Porque, não é? E é isso. E com a graça de Deus, o Senhor tem nos ajudado mesmo com essa quarentena, né? Que não é 40, né? É uma quarentena de sei lá quantos dias. Já viu isso, Omar? Quando a gente chega no aeroporto, é uma quarentena de 15 dias. Ué, pera, então é uma quinzena, né? É isso mesmo. Pois é. E aí, então a gente tem procurado, né? Tá tomando todo cuidado. A gente não visitou nenhum parente, mesmo porque são idosos. A gente já Sim, estava fora. E alguns perguntam por que a gente está no Brasil. A gente decidiu em família, lá no Níger também, com a família de lá, não é? Para saber, olha, a gente tinha alguns medicamentos também, que se fecha os aeroportos, já estava tudo sim. conectado. Então, a gente veio, todo mundo foi de acordo e pegamos na vinda, no voo mesmo. Mas já está tudo bem, graças a Deus, a gente vive na Amém. Graças a vitória. Deus. Mas vamos falar do reino de Deus. Eu tô viajando mais do que eu viajava antes. É, Uau! num dia só eu estou no Rio, daqui a pouco estou em São Paulo, daqui a pouco estou em Recife, daqui a pouco estou em Mas, Salvador. Esse negócio mas da você comprou live aí, jatinho? Foi, esse negócio da ah! live, meu amigo, Meu marido tá funciona. com jatinho agora? Cada momento você está num lugar aí. Graças a Deus a gente tem essa ferramenta, né? Que nos, É, de alguma maneira nos aproxima, né? De alguma graças maneira. a Deus. Mário, eu estou muito feliz em a gente poder falar sobre o reino Ele- de Deus. Tem muita gente numa expectativa. É, eu tenho falado que Deus ele fez uma transformação na minha vida, na minha casa, né?
a partir do momento, e começou ali numa conversa ali, né? Mário, mais alguns irmãos, Manuel, Alves, enfim. E foi um dia de impacto porque clareou para mim um pouco sobre... Parece que saiu alguma coisa que embaçava eu poder entender, e a minha casa também, sobre o reino de Deus. E isso foi maravilhoso, porque eu falei, eu preciso me converter de novo. Eu estava desesperado, né? E a diferença que o reinado do Senhor sobre a nossa vida faz. Essa dependência de Deus, que a proposta de Jesus, né? A proposta de Jesus é exatamente essa, para a gente segui-lo, mas para segui-lo tem que negar o si mesmo, tem que também tomar a nossa cruz e depois seguir. Isso que a gente tem falado muito para todos os amigos, irmãos da minha casa, isso já é mais do que uma catequese, isso já está no coração. Aleluia. Já sabe, ele vai falar de novo do negar a si mesmo. Ele só me Amém. do negar a si mesmo. Então, de Deus hoje. Alô, agora tá, beleza. Eu queria, hoje, o que você tem para falar sobre o reino de Deus hoje nessa questão, todo mundo na sua casa? Todo mundo, o que é uma provisão de Deus? É uma provação de Deus? Todo mundo pecou e agora é uma disciplina de Deus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para clarear para muita gente, para nós, para a gente ser edificado. E depois eu falo como tem sido o reino de Deus aqui na minha casa e quais os benefícios que tem acontecido para o nosso lado de cá. Mas eu queria que você primeiro falasse, orasse. Amém. Vamos orar então, né, amadão? Junto com esse povo todo que está aí, esses amados que estão chegando assim, aí, estão entrando nesse momento nosso aqui, com eles, né? Importante estar com os amados. Pedir ao Senhor a graça, né? Que Ele nos dê graça de ser um compartilhar tranquilo, solto, né? Diante desse bate-papo que nós vamos ter aqui, né, meu irmão? Senhor amado, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Nosso desejo, Pai, é que Tu nos guie, que Tu nos ajude, que seja um papo entre amigos, mas que esta conversa, este papo, flua, Senhor, com princípios, com verdades, com testemunhos que Tu tens derramado sobre a vida de cada um de nós. Senhor amado, nos ajude durante esse tempo, que seja um tempo agradável para nós e agradável para quem está junto conosco, através desta ferramenta. Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Xande, eu queria dizer algumas coisinhas assim, antes de entrar exatamente nesse ponto que você pediu, se você me permite. Eu estava lembrando hoje de quando eu te conheci, quando eu conheci tu e a Gi, quando eu conheci vocês. Foi o Aulus e o Manuel que me falaram que eu estava lá no mesmo local que você estava, perto de onde você estava. E eles me perguntaram, o que tu acha? A gente ia tomar um café com esse amado irmão e tal, você conheceu o testemunho dele e tudo que Deus tem feito. Eu disse, rapaz, para mim seria um privilégio, seria uma honra, seria muito bom. E no momento, eu não lembrei de algo que eu vou dizer daqui a pouco. Eu não lembrei, eu fui, cheguei lá, te vi, nós fomos lá num café, tu e a Gi sentado, Aulos, Manuel, eu, e nós começamos a conversar. Quando eu comecei a te ouvir, você contares algumas coisas, me veio na lembrança que quando você estava no business, no show business, né? Quando você estava lá e as minhas filhas estavam aqui em casa, e eu lembrei, e me emociono quando eu lembro disso, porque esse momento é um recordar de um princípio de Deus. Não foi por minha única oração, mas eu orei muito por vocês. Eu lembro que eu orei muito por vocês e toda aquela equipe, para que Deus movesse, para que Deus falasse, para que Deus se revelasse a vocês. Que Deus trouxesse vocês para o reino dele. Lembro que não foi uma vez, nem duas, foram muitas vezes. Então, quando eu estava naquela mesa daquele café que eu te vi, e vi você dando testemunho do nosso amado Jesus, foi um momento muito especial para mim. Foi um momento assim de
de grande alegria de ver que a oração ela não é desperdiçada. Muitas pessoas oraram por você. Eu fui uma delas. Então, não creio que foi pela minha só, mas foi por todos clamarmos, suplicarmos muitas pessoas. Então, quando eu te vi naquele momento ali, para mim foi um momento especial. Quando eu ouvi o testemunho de vocês dois falando, e quando nós começamos a falar alguma coisa sobre o reino de Deus, eu lembro das tuas reações, eu lembro de como o Senhor nos aproximou ali, as reações que você teve, a agir anotando, a nossa escriba estava ali anotando as coisas, anotando tudo direitinho, e nós conversando naquela mesa, e eu lembro que Deus me deu alguns textos para compartilhar contigo, e enquanto eu compartilhava, eu via o teu semblante, eu via o teu semblante mudando, eu via você se inquietando, eu via você com perguntas, eu via você começando os olhos marearem, e eu tinha assim, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo agora, nos vendo agora, eu tinha assim uns 10, 15 versículos em ordem para compartilhar contigo, e já no terceiro ou quarto versículo tu estavas completamente quebrado, chorando, e nós estávamos num lugar público, e eu olhei em volta, porque para você não interessava onde estava, você chorou com toda a força do teu interior, porque eu percebi o quanto aquela palavra penetrou no teu coração, o quanto aquela palavra veio ao encontro dos teus anseios, daquilo que já estava lá dentro, mas que você não tinha um conhecimento claro e uma ordem clara. Eu lembro que eu fiquei até meio... a minha reação foi um pouquinho... Eu me assustei um pouco, porque a tua reação foi forte demais, eu não esperava aquela reação tão forte. E lembro que, quando você falou, você disse exatamente o que você falou no começo da nosso momento aqui. Tu disseste assim, eu tinha que me converter, como se eu precisava me converter de novo. Agora eu entendi, as coisas faziam sentido, algumas coisas faziam sentido. E eu lembro que eu te falei. Eu lembro bem da frase que eu disse, eu peguei tua mão, assim, apertei tua mão e disse, Xande, muitos homens que já vivem para Deus, das pessoas que têm temor, que querem viver para Deus, quando ouvem isto, essas mesmas coisas, são impactados, mas tem um processo maior, porque as vidas deles estão muito desajustadas no sentido da renúncia e da entrega, de colocar Deus em primeiro lugar. E eu disse para você, contigo vai ser mais fácil, porque a renúncia e a entrega você já fez. Ao você deixar tudo que você deixou, ao você abandonar todo um show business, com toda a projeção que você tinha, ao entregar tudo, ao se desfazer de todas as coisas, ao romper com todo um sistema, e não entrar num sistema e ser um cantor no meio evangélico, mas entregar a tua vida. Me perdoe se eu me emocionar, porque é uma entrega. A entrega tu tinha feito. Amar ao Senhor acima de tudo, você tinha e demonstrava isso na tua vida. Renunciar a tudo, você tinha renunciado a tudo. Você guardar a palavra, você estava em busca disso, de entender a palavra do Senhor. Você amar o próximo, cara, você foi pro Níger. Você foi amar uma gurizadinha lá, você foi dar tua vida por aquele povo ali. Você largou tudo para trás. E você frutificou. Muitas vidas foram atingidas e tocadas ali. Então eu disse, contigo é mais fácil. Não é a vida que tem que ser ajustada. É só um entendimento claro do que você já vive. Então esse foi minha compreensão ali naquele momento que nós estivemos juntos. E eu vi que você tinha muita fé e muita intrepidez. Você contando as histórias, você via que você era um cara de fé, você absorveu uma fé, você tomou uma fé, você era intrépido, você não destemido, e você foi para regiões inóspitas, difíceis, foi destemido, colocou tua vida em risco, a tua esposinha junto, foi com você, decisão junto dela, mas estava lá, estava passando pelos próprios mesmos riscos e tudo, mas você me parece que no momento que também trouxe para você
algo ali naquele momento foi quando falamos do propósito. Que logo em seguida eu comecei a falar do propósito e você desabou de novo num choro convulsivo e disse como é simples o propósito de Deus, como é que eu não entendia isso, como é que eu não via isso, não estava vendo isso. Então ali eu percebi mais uma coisa que Deus fez contigo. Você pode confirmar, você tinha fé e intrepidez, mas você estava sem direção. E naquele momento, Deus te acrescentou a fé e a intrepidez, a sujeição, a compreensão, o vínculo, o relacionamento, que vai nos ajudando a nos dar um norte, uma direção na dependência do Senhor, na dependência da sua palavra e na dependência do corpo. Que eu tenho dito, Alexandre, seguidamente eu tenho dito para os irmãos assim, tem 3 tesouros que Deus nos entregou. O seu Espírito, colocou em nós, o seu Espírito habitando em nós, isso é algo indizível. O próprio Deus habitar em nós, o Espírito Santo, que é o maior tesouro que nós temos. Depois ele nos deu um outro tesouro, nos deu a sua palavra. Deu a sua palavra como nosso guia também, como aonde nós nos vermos, buscarmos, compreendermos todas as coisas. Mas também nos deu uma terceira coisa. Ele nos deu o corpo de Cristo. Esse corpo maravilhoso, essa caravana maravilhosa que o Senhor nos concedeu para nos ajudar a caminhar. Às vezes, tendo atitudes erradas, como eu posso ter com alguém, ferindo, fazendo, mas tudo isso é aprendizado, isso é crescimento. Então são esses 3 tesouros que o Senhor nos deu. E ali nós nos encontramos, e eu, meu amigo, digo aqui, diante dessas testemunhas que estão nos vendo e ouvindo, foi um presente de Deus. Tu e a Gi foram um presente de Deus para a minha vida, amigos que eu tenho no coração, um relacionamento que eu prezo muito. E ali mesmo, naquele dia, quero dar esse testemunho, porque para mim isso é reino de Deus. Naquele dia, nós saímos daquele café num carro que você estava dirigindo. E eu fui contigo no carro. E nós saímos dali, era eu e o Aulus, eu acho que estávamos no carro, não lembro se era o Aulus ou o Manuel. Ou nós 3, e você nos... Ou nós fomos te levar, desculpa, nós fomos te levar até onde você estava. Nós fomos te levar até onde você estava. E no carro, a tua reação, me permite eu contar aqui, Alexandre? Sim, sim? Por favor. Porque não é nada de pecado, mas a tua reação ali foi uma reação fantástica, porque você, imediatamente, ao sairmos de lá e deslocarmos, você no carro, você disse para mim, você se dirigiu a mim, Mário, eu tenho uma situação pendente. Eu tenho um relacionamento que eu preciso restaurar com o meu cunhado, eu não sei se era teu cunhado, se era da Gi, irmão da Gi, alguém, teus sobrinho, que você tinha tido uma reação e tinha um comportamento que não tinha ajudado, e Deus te cobrou, e você imediatamente, você entendendo os princípios do reino, as coisas do Senhor ali, você disse, eu preciso consertar. E, ok, eu não te disse vai, não falei nada. E já de noite você me ligou e disse, já falei com eles, já pedi perdão, já consertei, já me abracei chorando desesperadamente. Ou seja, quando o reino de Deus entra em nossas vidas, muda tudo. Os valores mudam. A importância das coisas toma outra dimensão. Aonde nós colocamos nossa mente, nosso coração, nossos olhos, é completamente diferente deste mundo. Os valores que nós passamos a dar. E eu vi ali na tua vida e na vida da Gi. E ali eu via que você era o cara cheio de fé e de intrepidez, com muita gana de fazer as coisas para Deus, com intensidade. Mas eu vi na Gi uma mulher muito sábia. Uma mulher sábia. Uma mulher que anotava as coisas, que prestava atenção, que fazia perguntas próprias, exatamente o que precisava ser perguntado, e as coisas que ela trazia junto, e o carinho e o cuidado que ela tinha com você. Como ela olha para você, como ela cuida. Ela é uma ajudadora idônea, fantástica, maravilhosa, que eu aprendi a respeitar
no nosso relacionamento. Então, eu não quero, quase falei todo o tempo aqui, né? Mas, Não, eu penso que tem a ver com o reino de Deus, né? Com estas coisas importantes de compreendermos. Aqui em minha casa, nesses dias, como tu me perguntaste, depois tu podes falar aí, aqui eu tenho uma rotina com a minha esposinha, meu amorzinho. Nós acordamos cedo e nós viemos tomar um chimarrão. Somos gaúchos, mesmo na Bahia. A gente toma um chimarrão, a gente chama de cuiononia. Aí a cuiononia é de 1 hora, 1 hora e pouco, e ali a gente conversa, a gente se olha no olho, a gente ora, a gente fala sobre o nosso dia, sobre as expectativas que temos. E agora não precisa ser 1 hora, agora tem até mais tempo, porque as rotinas mudaram muito, as rotinas mudaram muito. Então nós ficamos ali falando sobre as coisas do Senhor, abrimos a Escritura, tenho falado com ela muito sobre os últimos dias, as coisas que estão acontecendo, a aceleração das coisas que estão vindo, há muitas informações que chegam e você vai formando um quadro, você vai percebendo uma estratégia, uma ação maior, uma orquestração de alguém maior, muito maior, por trás de todas as coisas que estão acontecendo, mas aí não vou entrar em detalhes. Mas nós temos nos orado muito, orado por muitas pessoas, orado pela igreja, em vários lugares, orado pelas situações, orado por esta situação do vírus em si, do isolamento, do desespero que algumas pessoas podem estar, da ansiedade que isso gera, da intranquilidade que traz, da insegurança do que vem pela frente, do que pode enfrentar ou não enfrentar. Mas nesse quesito, nessa situação, acho que você pode falar muito mais do que eu, porque a tua vida no Níger é um constante, uma constante insegurança, é um constante risco de vida, né, de morte, né? É um constante risco. Mas nós estamos olhando para isso, esse quadro todo, com muita esperança, com muita alegria. Eu estou assim, eu me emociono porque eu estou numa tranquilidade, numa paz interior tão grande, que parece que eu vou ver o Senhor daqui a pouquinho. E isso me traz uma exultação no meu interior, um cântico que tem estado na minha cabeça: o rei está voltando, o rei está voltando. Eu tenho ficado exultante com o rei está voltando, e meu coração, e não me importo com o que venha sobre minha vida, sobre minha casa, não estou preocupado mesmo, porque eu vejo uma aceleração de coisas neste momento. Há um plano maior. Há um plano maior, a agenda está na mão do Senhor, mas há uma orquestração do inimigo para uma apresentação, armar um cenário para a manifestação do inimigo, para a manifestação com todo o poder da mentira, do engano e, se possível, enganando os próprios eleitos. Então eu vejo, eu sempre pedi ao Senhor para poder ver Ele vindo nas nuvens do céu. aleluia. Ver o sinal dele e exultar e pular e gritar. E hoje eu acho que está perto. Pode ser que eu veja, mesmo com os meus 64 anos, que eu vou fazer menos de um mês, daqui dia 10 de maio, faço 64 anos, mesmo com essa idade, eu acho a possibilidade, pode ter a possibilidade que eu possa ver o sinal do Filho do Homem no céu e ser transformado num piscar de olhos. Então isso me deixa vibrando por dentro, me deixa com o meu coração exultante. E quero animar quem está nos ouvindo, você, todos nós, a estarmos tranquilos, porque seja num local bonito, agradável, que é, como diz o Salmo 23, seja na vereda da justiça, seja no vale da sombra da morte, seja diante dos inimigos, Ele está conosco, todo o tempo, cuidando de nós. É verdade, louvado é o nome do Senhor. Que maravilha, hein? Amém, querido. Que testemunho, que palavra, muito confortante, né? Nesse tempo
algumas coisas aqui para o nosso lado. Primeiro, lembrando, né? A gente fica muito tocado do encontro. Isso porque às vezes as pessoas não sabem. Mas foi como um impacto na minha vida muito forte, né? Entender que nós temos que estar debaixo do comando do Evangelho, do Reino, que a proposta está dentro da palavra, está na nossa cara. Nós temos, às vezes, pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, enfim, o texto, e a gente passa até alguns versículos memorizados, ok? Mas é aquela questão, a gente tem que buscar lá do alto a sabedoria. E para buscar do alto, né, eu tenho que ter comunhão vertical e horizontal. Eu e o Pai, Perfeito. eu e os irmãos. Porque a sabedoria daqui, a terrena, nós sabemos, ela é terrena, ela é diabólica e animal. Então, por isso, Jesus propõe e diz, eu sou lá do alto, não daqui da terra. Ou seja, ele é o verbo. Então, eu tenho que buscar através da palavra, que é Jesus, para ter esse entendimento, coisas espirituais com espirituais, para discernir isso aí, porque senão não vai ter como. Mas para acontecer isso, eu tenho que ter o primeiro passo, que é quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então, ele não propõe para nós, isso eu estou falando da minha vida, tá? Da minha experiência, que eu acho que é bacana, o impacto que deu em mim, né? Então, eu tenho que negar as minhas vontades, o meu si mesmo, o si mesmo que foi construído, às vezes, que não sou eu mesmo, Alexandre, mas uma construção da imaginação do meu pai, por exemplo. Você vai ser médico, você vai ser médico. E eu começo, eu vou ser médico, não, mas eu não quero ser médico, eu quero ser músico. E de repente constrói, então, o si mesmo, aquele lá dentro das nossas entranhas, né? Aquele querer, quem é o Alexandre? O que é o Alexandre? O que ele quer? E quando eu descubro o que é o Alexandre, negar. Para vir a proposta do tomar a cruz, ou seja, a morte diária, e daí seguir o mestre. E isso tem a ver, por que seguir Jesus? Eu tenho falado bastante para pessoas que têm chegado agora, ou pessoas de qualquer outro segmento religioso. E a primeira coisa, como direção, me corrija se eu estou falando alguma coisa que eu estou atropelando, é apontar que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, nos céus e na terra, e nele está toda a plenitude de todas as coisas. Então, se eu não apresentar quem é Jesus primeiro, como é que a pessoa vai querer seguir ou ouvir alguma palavra de Jesus? Então, eu tenho ido por esse caminho que o Espírito de Deus tem dado. Aí, eu tenho aqui em casa. Então, eu peguei uma queijeira e aí, lá, né? O reino de Deus, né? Sobre nós, né? E aqui, Adão e Eva. Aí eu ponho 2 bonequinhos e ponho o reino de Deus explicando, pessoal, olha, Adão e Eva. Aí explico quando pecaram. Então, saíram debaixo do reinado de Deus, 100%. Agora eles são independentes de Deus. E aí, eu vou explicando, né? Vem Jesus, aí eu vou explicando tudo certinho. Vem Jesus, explico tudo, né? Obra, vida, morte, ressurreição, aquele papo todo. E a proposta dele, o primeiro passo, quem quiser ser meu discípulo. Então, o primeiro passo, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Vou explicando, detalhando. Ah, poxa vida. E aí, agora tem o segundo passo. Qual que é? Tomar a sua cruz. Né? Diariamente e tal. Então, assim, e aí faço de novo que Jesus, vou explicando que toda a autoridade foi dada por ele no céu e na terra, está a plenitude. E outra coisa também, eu aponto bastante texto, exemplo, Monte da Transfiguração, que o pai fala, a ele ouvir, né? Então, eu preciso ouvir Jesus. Eu estou me reportando a Deus, mas Deus falou, ouve Jesus. E aí começa, e muitas pessoas, Mário, têm sido edificadas. Muitas pessoas estão realmente fazendo uma diferença, como fez na minha vida. Então, isso tudo é um impacto e de pessoas assim. Então, nesse tempo, louvores,
parece que eu nunca produzi tanto como nesse break agora que eu tô aqui em São Paulo, na É quarentena. verdade. E você me conhece um pouquinho, você disse que eu não sou sanguíneo, né? Eu sou Não, hemorrágico. hemorrágico. Isso. E você imagina eu aqui com Giovana, trancado. Meu, isso aqui virou estúdio, a minha sala já não é mais sala, já estava assim, bola, não sei o quê. Já veio a ideia de programa infantil, para a gente poder estar falando do reino. Claro. E já veio um monte de coisa, e assim, pregando a palavra, pus a caixa aqui fora, na varanda, então, Juntos na Varanda surgiu. Então, todos os dias, 19h30, a gente está em live, falando do reino, falando de temas como tópicos, perdão, gratidão. Mas comecei falando do reino, né? Comecei do reino, explicando tudo certinho, submeter, todo aquele... Então, assim, eu estou muito feliz. Embora estivéssemos eu e Giovana, mas a gente descansava o dia todo e à noite entrava com tudo nas lives para poder Claro. dar um fôlego. Depois a gente arriava de novo, arriava. E depois descansava de novo. E agora já surgiu uma outra campanha, né? Como é que é? Eu fui deitar anteontem ou ontem. Vou dormir um pouquinho, né? Descansar um pouquinho, a gente está podendo fazer muitas lives também para poder falar tanto do Covid, testemunhos para jornal, um monte de coisa. E aí, muitos têm achado interessante a gente dar o testemunho para explicar os sintomas e tudo. E o pessoal tem até alguns... Eu vi. Pois é. Recado eu vi o teu vídeo. Então, eu acho que é bacana, explicativo, para outras pessoas que talvez tenham um sintoma, alguma dúvida. E aí eu deitado ali, vou dormir um pouquinho. Mas quem disse? Veio logo assim: tive fome e me deste de comer. Falei, pronto, glória a Deus. Levantei. E aí começamos a campanha de arrecadar alimento, material de higiene pessoal e limpeza. Estamos abrindo vários pontos para fazer essa campanha de entrega de cestas básicas. E já tem muita gente que está dentro. Então, assim, a coisa já estamos com 3 cestas básicas, a coisa já começou a fluir. E mais gente querendo entrar. Então, assim, a gente está produzindo. A única coisa que a gente está um pouquinho só, assim, não entendendo ainda, né? Não entendendo ainda o propósito da Giovana. Ainda está mais esse tempinho, ok? Não entendemos, mas tudo que Deus faz é bom. E nós estamos com o Senhor. Jamais murmuramos, jamais reclamamos. Jamais, nunca. Porque o Senhor cuida de nós. E jamais me provou, né, nos livrando de várias situações, de várias coisas impossíveis de ser livradas. Então, a gente descansa no Senhor. Né? Amém. Sair e entrar de novo. Mário, parece que travou para algumas pessoas. Né? Querem que a gente recomece? Estão pedindo para a gente recomeçar. Então tá. Eu saio. Chama o pessoal. Eu também sei, ok. Você dá um toque no pessoal aí. Vamos lá, pessoal. A gente vai sair porque travou para algumas pessoas que estão mandando mensagem. Isso. Mas tá? Fica aí que nós vamos sair e voltar. É isso aí, da parte interna. Isso. Tá jóia. Tá jóia. Vamos sair. Pessoal, retorna aí em 1 minutinho. Vamos. Está disposto a morrer para si, para Cristo viver em minha vida e deixar para trás tudo que me faz sofrer. Todo tempo, mente renovada em ti, eu viver. Vamos lá. Ei, Mário! Diga, meu querido! Estava lembrando um louvor aqui enquanto o pessoal chega. Estamos de volta. Estamos de volta. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo o violão? Oi. Dá para ouvir o violão? Tá cortando um pouquinho de novo. Não sei se é minha internet.
sei se tu tá me vendo bem. Agora ficou bom. Eu Tô te vendo. tô te vendo. Deu agora? Tá ouvindo? Ouvindo, tava ouvindo. Aí, Olha lá. Vamos lá, então. Como é que é, amor? Está disposto a morrer pra si, para Cristo viver em minha vida e deixar pra trás tudo que te faz sofrer. Novo tempo, mente renovada em ti, o seu viver, uma vida separada e santa. Está disposto a morrer pra si, para Cristo viver em sua vida e deixar pra trás. Amém. Que te faz sofrer. Novo tempo, mente renovada em ti, o seu viver, uma vida separada e santa. Pode crer. Aleluia. Será que o pessoal está disposto a morrer para si mesmo e deixar Cristo viver? Amém. Então, e como eu estava falando, né, na parte da mudança interna que eu queria compartilhar com os irmãos, eu tenho procurado ser uma pessoa mais ainda, né, solidária, mais amorosa, uma pessoa mais preocupada com o meu próximo, uma pessoa... às vezes eu me culpo até porque eu não estou podendo servir mais, né? A proposta de Jesus, eu vim servir, não para ser servido. E a gente analisando, uma das vezes que ele não podia servir mais, lá na cruz, né? Do Calvário, o nosso Senhor, o nosso Mestre. E aí é que ele pede, né? Me dê água de beber, né? Estou com sede. Porque senão, com certeza, ele ia fazer como lavou os pés dos discípulos, né? E esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, é o Senhor que nos ensina a se humilhar, a perdoar, a amar. Amém. E eu fico emocionado também, porque essa mudança interna é o que difere, né? Eu acho que eu ser um religioso, uma pessoa só no piloto automático, de ter um Senhor vivo dentro de mim, me conduzindo, me direcionando. Filho, vai por aqui, vai por ali. E, como você disse, nós erramos, mas eu entendo que esses erros são, na vida de um discípulo de Jesus, um seguidor do Mestre, são alguns acidentes no caminho do percurso. E de todo o meu coração, eu estou falando com você, Mário, com todos que estão com a gente, eu tenho procurado de todo o meu coração gastar Amém. todo o meu tempo para poder proclamar o Evangelho, seja para as crianças, seja no louvor, seja compondo, seja lendo. Eu preciso passar isso, eu preciso que mais pessoas ouçam essa maravilha que Deus fez na minha vida. E nada melhor do que esse momento que eu posso falar para você. Deus nos tirou no momento certo do Níger. O último avião antes de fechar a fronteira do Níger. Penúltimos voos antes de fechar Paris. E nos colocou aqui para ter um particular, aleluia, ter um particular com Deus, profundo, sem ficar saindo para lá e para cá também. Mas então permitiu essa questão da Covid, para que a gente ficasse em casa mesmo, para que a gente pudesse estar ouvindo a voz do Senhor, que a gente pudesse estar louvando a Ele, que a gente pudesse estar acordando, glorificando, dormindo, glorificando, vendo vídeos, aleluia, do Senhor, a história, a vida, a obra do Senhor, podendo passar na verdade, com sinceridade de coração e com
com experiência própria para os outros. Amém. Olha, isso é real, Deus é real. Se preparem, o Senhor está voltando. Amém. Não é história de pregador, não é história de pastor, não é história de nada. É a verdade. Amém. E quando você falou assim, olha, parece que eu já estou só aguardando o Senhor. Uma experiência, uma das mais fortes que eu lembro, porque eu esqueço as coisas, eu tenho dificuldade de decorar nome, esqueço episódios que aconteceram na minha vida, não lembro, troco o nome. Então, o que acontece? Quando nós estávamos fugindo em 2015 daquele ataque que teve no Níger, né, das milícias, né, não só contra cristãos, mas contra ocidentais, enfim, aquela coisa toda. Eu estava dentro do carro, eu, Giovana e mais alguns irmãos, e a gente estava louvando a Deus, parecia que a gente estava amortecido. Sim. Eu estava dirigindo devagar, eu não estava correndo. Eu estava louvando e falando, Pai, nós estamos nas tuas mãos. Parecia que nós não estávamos ali. Isso. Aleluia! Então eu entendo que quando houver e lembrar que o Senhor disse, quando começar a ouvir esses sinais, exultar e levantar vossas cabeças. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Então a gente fica aqui dando um consolo que só o Senhor pode dar. E a gente está espalhando isso para o povo, para as pessoas, para os vizinhos, para os amigos. Então é isso, Mário. Essa mudança interna, esse amor, essa felicidade. Amém. E é isso que a gente tem feito, Mário. Aleluia. Então, às vezes, a gente não tem se falado tanto, até nem eu com Aulos, nem com o Mário, nem com outros queridos e preciosos irmãos, mas a gente está tentando ser produtivo para o reino. Amém, querida. Peço perdão até para muitos discípulos que estão aí, amigos, amados. Não é desdenho, não não me responde. Não, por favor. É porque a cabecinha aqui, eu vou deitar, estou sentindo naquela pegada ali que Jesus falou, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quando perguntaram, quero te seguir, mestre. Olha, tem certeza? Vai calculando aí. Ó, não tem onde parar, não tem onde dormir. E aí, tá afim? E eu tô afim, eu tô dentro, eu tô nessa. Não, estamos nessa. Nós estamos nessa. Então é isso que eu queria falar um pouquinho, né, Mário? Enquanto você falava todas essas palavras maravilhosas do Senhor aí, da vida, eu estava lembrando aqui de alguns momentos, né, alguma caminhada dentro destas realidades, né? Então, me reportei a todas as ações dos homens de fé que nós vemos na Escritura, e homens de fé, homens que estão listados, falados, tantos, e eu tenho ido muito para Hebreus capítulo 11. Ok. Muito para esse capítulo da Bíblia, de Hebreus 11, e lido, e pensado, e meu coração tem sido cheio de gratidão e de compreensão dali, porque o capítulo 11, ele vai falar 26 vezes a palavra fé, 6 vezes a palavra promessa. Ele vai falar dos antigos, vai falar dos patriarcas, vai falar de Moisés, vai falar depois dos reis, vai falar dos homens, dos profetas que estiveram ali, e depois chega em Jesus, no capítulo 12, 1 e 2 e 3, chega em Jesus. Foi em Jesus, e toda ação ali mostra assim, uma palavrinha que você disse no começo aí, quando você estava falando, uma palavrinha dizendo assim, que se não apresentar Jesus, é difícil se apresentar o que segue. Então, quando você contempla ao Senhor, quando você contempla Ele, você não tem como não se render. Quando você conhece Ele, quando você conhece a pessoa dEle, os feitos dEle, o que Ele fez por você, o contato com Ele, o relacionamento com Ele, quando você encontra com Ele, quando você tem a tua experiência com Ele, não tem como não render-se a Ele. E ali, a palavra ali, se você for observar em Hebreus, todos eles fizeram pela fé. Mas eles subjugaram reinos, passaram ao fio dele,
montão de coisas ali que fala de todos eles e que eles sofreram. Mas o sofrimento, eles só suportaram porque eles viram a promessa. Eles contemplaram a promessa. E a palavra diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Então, meus irmãos, meus queridos, meus amados, meus amigos queridos que estão aqui junto conosco, você, meu amado, nós temos uma promessa dele. E contemplando essa promessa, e contemplando aquilo que ele nos falou, que ele nos disse, nós podemos suportar qualquer circunstância, qualquer situação. Mas nossos olhos têm que estar postos no nosso autor e consumador de nossa fé. É nele que nós temos que colocar nossos olhos, nossa esperança, nosso coração, nossa vida, nosso andar. Então eu fico vendo ali em Mateus 24, que tem sido um texto que tem surgido, porque você começa dentro do quadro que se está, te leva a dizer assim, será agora? Será que vai acontecer tudo? E ali eu tenho três coisas. Posso falar um pouquinho mais, querido? Por favor. Três coisas que têm me chamado a atenção. Ali tem toda uma agenda que o Senhor estabeleceu. E a primeira coisa que me veio ali de Mateus 24, além de todo o ensinamento escatológico que tem ali, de todas as profecias do final dos tempos, da previsão do Senhor, de todas as coisas, do Ele estar falando, como eu vi assim, a primeira coisa que eu vi, uma tremenda manifestação do amor do Senhor. Ele nos contou tudo. Ele fala lá, diz assim, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo, ele nos chamou para ser amigos. Ele nos chamou para ser amigos dele. E ele nos contou a agenda. Ele disse, olha, a minha agenda é essa aqui, vai acontecer isso. Estou contando para vocês porque eu amo vocês são meus amigos, eu quero que vocês estejam preparados. Quero que vocês saibam tudo, eu não vou esconder nada de vocês que vai acontecer. E são expressões tão carinhosas quando ele diz assim, não vos assusteis. Depois ele diz assim, é necessário que isso aconteça. É quase que, para mim, assim, soa nos meus ouvidos, assim, quase um pedido quase uma desculpa. É necessário que isso aconteça. Mas não te assusta. Depois ele fala, vai ter isso. Eu vou abreviar os dias. Eu vou abreviar os dias. Mas vocês não estão sabendo de tudo. Tudo que vai acontecer. A primeira impressão que me veio forte, me senti tão amado, me senti tão abraçado, tão acolhido pelo Senhor ali. Depois a segunda coisa que eu vi ali foi que o Senhor fala de enganos. Ser enganados, enganos. 4 vezes ele fala sobre isso. Fala de falsos cristos, falsos profetas, e fala de se possível, enganar os próprios eleitos. Então ali eu vi que eu tinha que entender que o perigo deste momento é ser enganado. É um engano. É um engano dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então eu digo assim, eu tenho que ficar atento, eu tenho que saber quais são esses enganos, de onde eles vêm, através de quem vêm, e como eu discerno que é um falso. É discernimento. Entendendo que o Senhor tinha uma preocupação de que eu não fosse enganado. E que eu preciso ficar esperto. Eu preciso ficar atento para não ser enganado. Depois a terceira coisa que eu ainda não falei, que numa próximo momento de lives, né, que agora é a live, está no momento, né, a live. Então, a live que Deus me deu a oportunidade para fazer aqui para a igreja em Salvador. A terceira coisa que me vem ali é que ele nos avisa que não vai ser fácil. Quando eu vejo a expressão, o que perseverar até o fim, e a expressão perseverar ali é hipomeno. Hipomeno, no original, ele usa em poucas situações, e nas situações que aparecem só nessas falas do final dos tempos, é passar por situações difíceis, castigos, enfrentamentos, a não fugir, permanecer firme até o fim. E quando ele usa essa expressão, e depois ele usa a expressão, se os dias não fossem abreviados, eu parei para pensar, se os dias não fossem abreviados, quer dizer, ele vai ter que abreviar, ele vai abreviar, porque senão não teria ninguém que fosse salvo. Eu disse, Senhor, então a situação é terrível, e tu estás nos avisando,
para nós estarmos muito bem preparados, aparelhados. Então eu digo para esta geração que está aqui, muitos que são bem mais novos, eu digo assim, eu tenho desenvolvido esse entendimento na minha mente, quando eu vejo essas coisas todas. A geração do primeiro século, que alguns conhecem, uma ministração minha, até onde estou disposto a me sacrificar por amor a Cristo. Eu falo nela que eu gostei de ter nascido no primeiro século, eu gostei de ter visto Jesus, e eu falo muito, até que o Senhor me mostrou que ele é óbvio. Eu nasci no momento certo que Deus estabeleceu para eu nascer, e eu não podia estar reclamando disso. Mas era um desejo, tipo, estar lá, ver o Senhor. Então, aquela geração que ouviu Jesus, que tocou em Jesus, que viu Jesus, que o Verbo Eterno passando aqui, o próprio Deus encarnado, andando, abençoando, fazendo todas as coisas, foram extremamente privilegiados. E ele disse, muitos quiseram ver isso aqui que vocês estão vendo, mas foi dado a vocês verem. Mas aquela geração teve esse privilégio enorme, sofreu muito, foi perseguida, passaram o fio da espada, foram mortos, estenderam o reino por todo o mundo conhecido, foram a todas as partes, proclamaram o reino, mas eles sofreram para estabelecer e expandir o reino de Deus. Eu tenho entendido que esta geração de agora, ela é privilegiada. Ela é privilegiada. Eu não sei se eu vou dar, eu tenho a esperança de estar. Qual é o privilégio? Cara, ela vai ver o sinal do Filho do Homem. Uou! Ela vai ver ele vindo não montado num burrinho. Ele vai vir com todo o poder e com toda a glória. Então, ela vai presenciar esse momento no universo único e o maior evento no universo. Então, é privilegiadíssima, mas também vai sofrer. Meu Deus! Mas não é mais para estabelecer nem expandir, é para manter. Manter, né? Manter e permanecer no reino de Deus. Entende? Firmar o reino de Deus em suas vidas, para que o Senhor encontre a noiva nos princípios. Que Deus nos dê graça a que, se nós estivermos nessa passagem toda, nesse momento, nos mantermos firmes e estarmos em pé diante do nosso amado Jesus. Maravilhoso. E isso me fez lembrar algumas coisas. Então, quando você falava de fixar os olhos em Jesus, a gente faz uma analogia também na questão de Pedro olhando para Jesus, vem, então ele caminha. Tutibiou, fundou. Então, a gente usa isso, a gente está de olhos fixos no Senhor sempre. Sempre nele. Não perceber as circunstâncias, não interessa. Né? Senhor, me ajude a não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas para o Senhor. Uma outra coisa que também me fez lembrar enquanto você falava, é algo bem interessante. Foi também na questão de 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Então Deus está de olho em nós. E ainda me veio, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Me veio assim, foi vindo borbulhando, você falando e aqui. Então, coisa maravilhosa, é isso, a gente perseverar. A gente perseverar, sabe que não vai ser fácil, e não vai mesmo. Eu não escondo isso de nenhum dos queridos quando a gente vai estar ministrando, vai estar falando nas lives. E não importando, como eu falo, o segmento religioso.
Oi. Agora sim. Agora Voltou. Voltou aqui, mozão. Então, como eu estava falando, eu não lembro onde eu parei, Mário. Eu também. Eu fiquei preocupado em saber onde é que você estava. Você não lembra, querido. Não, então, assim, procurando permanecer, né? A gente Isso. permanecer firme. E bem-aventurados, felizes aqueles que não viram, mas creram. Olha que maravilha. Também me veio essa lembrança. Então, feliz sois vós, né? Mário, a todos que estão aí e que creram. Então, exerce a fé de novo, né? Coisa linda de Deus. Você falando de fé, eu lembrei aqui de um... Olha só esse cântico. Estou vendo. Salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Salvos pela graça mediante a fé. Aleluia. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Pela fé, Abraão creu nas promessas e não duvidou. O mar vermelho se abriu e Israel passou. Davi derrotou o gigante em nome do Senhor. Aleluia. Excelente sacrifício Abel ofertou. Oh! Se salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Pela fé, transladado foi Enoque pelo Senhor. Moisés abandonou o Egito e não voltou. Jacó abençoou os filhos de José. Construída foi a arca pelas mãos de Noé. Oh, glória! Salvos pela graça mediante a fé. Eita, Deus! Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível de agradar a Deus. É verdade. Lembrei dessa. Bênção. Maravilha, meu querido. Aleluia. Bom demais, né? E eu queria só agradecer, né, a oportunidade da gente poder estar junto, né? Queria que a Gi desse um alôzinho aqui para nós, né? Eu acho que é bacana. Vem cá, mozinho, põe aqui mais pertinho. Chama o mozão aqui do lado. Oi! Oi, amiga. Oi para todo mundo que está aí também, para a Sinara, querida, saudade de vocês. Amém, querido, igualmente. Pois é, a Gi está aqui, ela que está assim, passando esses momentos, ela podia falar um pouquinho também para a gente, né? Como é que foi, como é que tem sido esse período também aqui, né? De quarentena, né? Que não é 40, acho que sei lá quantos, né? Já passou. Verdade. Primeiro, queria assim, agradecer, né? E falar que me emociona muito as lembranças, principalmente citando o nosso início, né? De quando o Senhor nos aproximou de vocês, e da família e de todos, né? Tantas mudanças que isso trouxe para a nossa vida prática, diária, para a nossa casa, né? Tava aqui quase escrevendo que essa live aqui tá top para mim, porque muitos assuntos que trabalharam na minha vida, né? Principalmente a questão da perseverança. Deus tem permitido que eu passe por diversas situações na minha vida e que eu possa aprender a praticar a fé, né? Ter a minha fé aperfeiçoada e permanecer, né, no Senhor, confiando
crendo, independente de todas as situações, muitas vezes parecerem contrárias àquilo que eu podia estar esperando até do Senhor naqueles momentos, né? E agora, mais uma vez, eu estou tendo a oportunidade de ter uma experiência, que é essa experiência aí com esse vírus, né? Invisível, essa guerra dentro do meu corpo. E já são 32 dias hoje, desde os primeiros sintomas. Então, eu tive uma melhora, depois tive uma recaída, e enfim, tô nesse meio inconstante, mas o tempo todo olhando para o Senhor e crendo que tem o melhor para mim, para nós, Amém. o melhor tempo para todas as coisas, né? E acreditar e crer 100% na palavra, né? Sabendo que o Senhor, ele pode fazer assim e curar pessoas e mudar toda essa situação, mas a vontade dele permanece. E que nós somos instrumentos para ele. Que a minha fé seja aperfeiçoada e que a fé de outros sejam aperfeiçoadas através do testemunho e daquilo que a gente vive, né, Mário? Aleluia. E eu louvo a Deus pela amizade que o Senhor deu, né, de presente vocês para nós. E momentos assim de necessidade, eu pude encontrar em vocês não só uma aproximação por conta do Evangelho, mas uma amizade, um consolo. Amém. E isso eu agradeço muito ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós estava vendo esse momento, né, que todos nós estamos dentro dele, né? O primeiro momento que eu olhei a situação toda assim, disse assim, meu Deus, há um mês atrás eu jamais, um mês e meio, depois do carnaval, que eu cheguei de fato em casa depois do carnaval, e não que eu fui pular carnaval, viu, irmãos? Eu estava num retiro, depois em casa, e vim para cá, e uma mudança brusca em todas as rotinas, e disse, uma coisa é você ouvir, ler na Bíblia, você lê situações parecidas, coisas, você ouviu pregadores falar nos tempos, até nós mesmos falamos coisas, mas outra coisa é você estar dentro de uma situação, vivendo ela. E nessa hora, toda a base que você recebeu vai ser a tua sustentação. Tudo aquilo que você teve da parte do Senhor é o que vai te sustentar. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos, que para nós todos, ela é para mim também, eu gosto muito, isso ficou marcado na minha mente, quando um irmão virou para mim e disse assim, foi o Eliseu, esse irmão chama Eliseu, ele mora em Itabuna. Ele vira para mim um dia e diz assim, Deus é econômico na graça. Aí eu olhei assim, Deus é econômico na graça? Como assim Deus é econômico na graça? Disse, não, Deus não dá graça para qualquer um assim. Disse, não. Ele só dá quando você precisa. Então, eu parei assim, não é que tem um sentido isso. A graça dele está todo o tempo, a pessoa de Jesus é a própria graça, né, que habita em nós, o Espírito Santo. Mas ele está falando de momentos de passar, de situações. Então, ele não vai te dar uma graça para passar algo que você não está passando. Mas quando você estiver dentro de alguma situação, alguns olham assim, esse irmão, como esse irmão está aguentando isso? Eu não sei se aguentaria. Aguentaria. Vamos falar o português direitinho, né? Aguentaria. Por quê? Porque o mesmo Senhor que está nele deu a graça para ele passar por aquilo. Vai conceder a mesma graça para você. Pelo que você tem que passar. Esse é o nosso amado Senhor, que cuida e zela por nós em cada situação e nos coloca em situações para crescermos, para aprendermos. Tem palavrinhas, por exemplo, que eu vou dizer aqui para que os irmãos depois vão na Escritura e meditem. Tem algumas palavrinhas que é bom entendê-las. Elas não são assim, vamos dizer assim, é o fundamento do fundamento, mas elas são importantes entender. Tribulação, provação, colheita, tentação e disciplina.
Alguns dizem, eu tô passando uma tribulação. E não é tribulação, é colheita. Uhum. Então, quando você entende essas palavras e o que a Escritura fala sobre elas e o que elas trazem, o aprendizado que elas querem te trazer, quando você está dentro de uma tribulação, tem um aprendizado. Quando você está dentro de uma provação, tem um aprendizado. Quando você está dentro de uma colheita, tem um aprendizado. Quando você está dentro de passando uma tentação, tem um aprendizado. E quando você está numa disciplina, também tem um aprendizado. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos que procurem essas palavras, procurem entender, porque não confundir o que você está passando no momento, porque quando você entende o que você está passando, você sabe a lição que você tem que aprender. Então você se concentra para aprender a lição para você sair daquela situação. Então deixo aí para os irmãos pensarem, meditarem sobre isso aí. Maravilha. Obrigado pelo carinho. Um abraço para todos que estão aí junto com a gente. Tinha mais um louvor que eu queria, curtinho, eu não vou cantar ele todo, mas queria agradecer, né, para os irmãos que esse é o canal da gente, né? Gi, fala para o pessoal lá, se quiser estar vendo a parte infantil ou estar junto com a gente nessa. É só escreve aí, entra aí. Eu vou digitar aqui e vai ficar fixado aí para o pessoal copiar, né? Para estar em contato. Queria lembrar de algo que eu acho que na última vez que nós nos encontramos pessoalmente, eu falei isso na sua casa. E eu falei que a internet é o maior campo missionário. Lembra disso, Mike? E agora, mais do que nunca, né? A internet tem sido o campo missionário que a gente possa aproveitar esse tempo para que a palavra, a verdade chegue aonde não chegaria. Porque a gente é limitado, né? Isso. Então, aproveitar. Eu vou escrever aqui, vou fixar, o pessoal copia. Amém. É uma coisa para dizer aqui, vou tocar, meu querido. Nós tínhamos grande preocupação com o smartphone, com todas essas coisas, com toda a mídia, de estar muito tempo nela, né? A pessoa entrar para ela. Então, antes a gente estava falando muito, cuidado. Não é que agora nós estamos nela? Não é que agora nós estamos usando... Mas olha o conteúdo, eu concordo. Aí é que eu vou chegar. Então, toda invenção do homem, toda invenção que Deus permite que o homem faça, é bênção para a igreja, sabendo usá-la. É bênção para nós. Nós todos podemos ver aqui. Eu gostei de estar vendo todos que estão colocando um monte de coraçãozinho aqui do lado, estou vendo passar coraçãozinho toda hora aqui do lado, você está vendo cada um, podendo... Bom, eu sou emotivo, então um abraço, um beijo seria maravilhoso. O Senhor vai nos dar essa oportunidade ainda de estarmos assim. Obrigado, queridos. Obrigado por esse tempo precioso. Eu só tenho que te agradecer. E posso te pedir para você depois desse... Tem a ver com a vida do Senhor. Então, esse louvor. Eu queria mostrar... como é que fala? Queria... se pudesse orar depois, geral, para a gente encerrar nossa live. E eu tenho certeza que foi de grande valia, né? E bênção mesmo. Queria só louvar esse cântico. Vai estar no projeto todo, né, de louvor. E queria mostrar para vocês, olha o que o Senhor tinha me dado. Foi um dos últimos, né, louvores. Foi assim. O Senhor está me preparando para reencontrar com Ele no ar. É certo que, como o sol brilha, Jesus virá a igreja resgatar. É certo que a vinda do Senhor acontecerá quando ninguém espera. Foi-nos avisado para orar e vigiar. Não sabemos quando o Senhor voltará. O Senhor
preparando Aleluia. para encontrar com Ele no ar. É certo que, como o sol brilha, Jesus virá a igreja resgatar. Haverá sinais no sol e na lua, também nas estrelas, e angústia entre as nações. O Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e glória, vivo o Rei dos Reis. Aleluia. Pra gente, tava falando, né? Você deu várias dicas e falou um pouquinho sobre o fim. Então, isso é a realidade. Não tem como fugir, não tem para onde correr. Amém. Temos que estar mantendo a fé e pedindo, que nem Pedro pediu, Senhor, aumente a nossa fé, né? Amém. Amém. Obrigado, Mário. Um beijão para a família, para todos os queridos que estão conosco. Amém. E poder encerrar com uma oração para que Amém. fixe em nossos corações, que edifique a nós, né? Esse tempo que a gente teve, as palavras, louvores, enfim. E orar. Vamos orar juntos, então, nesse tempinho aqui. Que tempo precioso, que tempo precioso. Paizinho amado, Paizinho querido. Como é bom, Senhor. Como é bom pertencer a Ti. Como é bom ter Te encontrado. Como é bom ter sido transformado por Ti. Como é bom ter comunhão contigo. Como é bom, Senhor, nesses momentos e circunstâncias, sabermos quem Tu és. Como é bom, Senhor, ao passarmos por tribulação, provação, colheitas, disciplina, tentações, estarmos em Ti. Como é bom, Senhor, termos a Ti como nosso único provedor. Como é bom, Senhor, descansarmos. Como é bom, Senhor, vivermos para Ti. Como é bom, Senhor, passarmos por todas as coisas contigo. E um dia, Senhor, não sei quanto tempo, não nos foi dado saber dia nem hora, mas todos nós que estamos aqui nesse momento, nós ansiamos por esse dia e por essa hora. Nós queremos, Senhor, nós queremos Te encontrar, nós desejamos Te encontrar, nós queremos demais, precisamos estar contigo nessa outra dimensão. Já estamos, já Te temos, já está conosco, nós estamos contigo, mas numa outra dimensão. Senhor, ajuda-nos a contemplar isso, desapegado de todas as coisas, e podermos, de fato, termos no nosso coração esse desejo de encontrar contigo nas nuvens e de passar a eternidade junto de Ti. Eu sei, Senhor, que a criação que Tu fizestes, a criatividade que Tu tens, e que já demonstrasse só na criação do universo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Tu tens preparado para nós. Senhor, eu imagino como vai ser. Não tem dia, nem não vai ter dias, porque eterno não vai ter 24 horas, isso, mas usando a nossa linguagem dentro do tempo, cada dia vai ser fenomenal. Cada dia vai ser uma surpresa. Aleluia. Uma surpresa tão grande, Senhor, só de vir a Ti, de contemplar a Ti. E imagino quantas coisas Tu vais criar e fazer como um pai amoroso para os seus filhos. Vamos viver em festa, vamos viver em alegria, vamos viver intensamente, vamos viver sem o pecado em nós. Vamos viver, Senhor, com
corpo glorificado. Vamos viver, Senhor, numa dimensão inimaginável. Paulo, quando fala que melhor era morrer, ele diz, num lugar que ele diz, são coisas inefáveis. Coisas inefáveis, não posso dizer. Não tem como expressar o que eu vi. Então, Senhor, nós temos um vislumbre quando lemos na Escritura, Apocalipse, diz algumas coisas e mostra o trono e tudo. Mas, Senhor, queremos, desejamos esse dia. Apressa ele, Pai. Apressa ele. Apressa esse dia, te peço. E abrevia o sofrimento para que nós possamos te encontrar. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mário, Aleluia. te amo. Também te amo. Beijo grande. Obrigado por aceitar o convite da gente poder estar junto. E tendo tempo, vamos marcar mais, vamos estar mais juntos, vamos compartilhar e continuar usando aí os devices, né, que eles falam, né? a internet, o celular, para a gente poder edificar vidas e ser edificado, né? Com mensagens, com palavras que edificam, né? Amém. Então é isso. Para quem então não entrou no canal, o canal já está lá, está fixado. E aí você manda um abração para a Sinara, para toda a família, né? Os netinhos, filhos e todos os discípulos. Um beijo também, todos que estão aí acompanhando. Um beijo. Obrigado pelas orações, pelas ajudas, pelas parcerias de todos. Enfim, estamos juntos, ok? Um beijão para os irmãos, Manuel, Aulos, enfim, todos os irmãos, né? Edinho. Se eu falar o nome de um, não falar do outro, vai ficar... É muita gente. Não dá. Então, todo mundo. Né? Amém. Everybody. Pronto. Beijão. Obrigado, Mário. Tchau, Fica querido. com Deus, tá? Você também, queridão. Você também, Gia. Tchau. Obrigado. Deus abençoe. Vou salvar essa live no YouTube, depois eu envio o link aí para a turma. Tá joia. Beleza. Tchau. Obrigado. Aperta aqui.